O Senado aprovou o projeto que resgata medidas fiscais previstas na medida provisória alternativa ao imposto sobre operações financeiras, aquela alta do IOF lá de trás. Os pontos alternativos estão presentes no projeto que permite a atualização do valor dos imóveis e veículos no imposto de renda. O Ministério da Fazenda estima um impacto de 25 bilhões e 200 milhões de reais para o orçamento do ano que vem. O texto prevê restrição a compensações tributárias, inclusão do programa Pé de Meia no piso constitucional da educação e a retirada do teto de 20 bilhões de reais para os aportes da União, redução também dos prazos de auxílio-doença concedidos por análise documental, limitação das compensações previdenciárias entre os regimes ao valor previsto na lei orçamentária e a alteração procedimentais do seguro-defeso. O texto já aprovado na Câmara agora segue para a sanção do presidente Lula, ou seja, vai ter que ser assinado pelo presidente do país. Para repercutir a retomada de parte dessas medidas alternativas ao IOF, recebemos em nosso estúdio Gilvan Bueno, colunista do CNN Money. Gilvan, que prazer sempre tê-lo por aqui, meu caro. Ontem a gente estava falando de Bush, ontem a gente estava falando de Banco Master. Hoje a gente fala talvez de uma solução encontrada pelo governo para o orçamento do ano que vem. Bem-vindo. Muito bom dia. Sempre. 2026 já começou. Então, esse ano nós tivemos aqui um desafio que foi apresentar os números no relatório de receitas e despesas do governo e a gente teve muita dificuldade de entender esses planos. Precisamos lembrar que há um ano atrás foi apresentada algumas medidas que trouxeram muita volatilidade para o mercado, onde nós presenciamos o dólar sair de 5,60 e bater com 6,30. Foi nessa época, novembro mais ou menos, e isso trouxe muita volatilidade. Eu estou até começando a me coçar, falando, lá vem de novo essa sazonalidade. Esperamos que não aconteça novamente, mas é um período complicado. Estávamos meio enforcados no ano passado por conta dessas questões, né? E isso demorou bastante, a gente ficou muito tentando entender. E 2026 começa com o quê? Nós sabemos que tem uma expectativa de gastos muito alta e essa expectativa de gastos tem que ser balizada por uma parte de receita. Então, você sabe que a despesa será aumentada por diversos mecanismos, principalmente no ano que você está tentando trazer atividade econômica, no ano que você está tentando buscar, para quem está buscando essa questão de reeleição, que vai ser uma discussão muito ampla, é um ano menor, com 6 meses de uma economia mais ativa, a gente fala muito sobre isso. Então, 2026 já está criando já assim, o seu relatório de receitas de despesas, fazendo as parcerias. No dia 15 de dezembro, paralisa as operações, principalmente aqui para os advogados. Né? Então, já começou 2026 olhando para isso. A grande questão é que ele vem de uma vitória muito positiva, que foi essa questão de isenção até R$5.000, e agora ele começa a mostrar olha, eu tenho aqui 25 bilhões que eu quero gerar de receita para o próximo ano. Então, começa 2026 com uma maior clareza do que vai ser o relatório de receitas e despesas. Essas medidas, dá para a gente chamar de corte de gastos, Gilvan, porque são medidas ali com seguro-defeso para evitar gastos excedentes, algumas fraudes, tem medidas ali, por exemplo, em relação à compensação tributária, que não necessariamente era um gasto oficial do governo, mas era um dinheiro que deixava de arrecadar porque tinha que devolver para as empresas. Dá para a gente chamar de pacotinho de corte de gastos ou são medidas ali de ajuste orçamentário que vão dar uma folga para o ano que vem? Olha, a gente entendeu ano passado que mostrar um pacote com muitas medidas traz muita volatilidade, muita incerteza. E demora para passar no Congresso. E demora para passar, você não tem maioria nas duas casas, né? Você está tentando fazer parcerias. Então parece que o governo fez muito aquela questão de dividir para conquistar. Ele vai mostrar esse pacote agora, daqui a pouco ele vai mostrar mais um pacote, ele fez 25 bilhões aqui, ele vai pagar 20 ali, e ele vai seguir muito nessa linha de fazer pequenos pacotes para conseguir aprovação e andar rápido, porque pacotes grandes acabam tendo muita repercussão, então ele vai trabalhar muito com pacotes pequenos, pontuais, para trazer esses benefícios. Então, esse é um dos principais projetos, eu vejo assim, no que vem acontecendo. Mas, do ponto de vista, a gente não está bem fiscalmente, né? Assim, queria falar um relatório, foi o relatório de despesas e planos que o TCU fez um grande estudo. O TCU fez um grande estudo sobre a forma que os nossos programas sociais são construídos, a falta de verificação, a falta de, por exemplo, o cadastro único, algumas inconsistências. Então, o Tribunal de Contas da União fez ali um amplo estudo mostrando assim, olha, tem muitas coisas que nós precisamos melhorar nos pacotes de transferência de renda. Então, a gente não tem uma boa política fiscal, a gente não está muito claro sobre isso. Então, esse é só um detalhe. Não tem política fiscal clara de trazer os cortes para onde tem que ser. Eu lembro a vocês que estão assistindo a gente que este pacote de transferência de rendas do orçamento brasileiro, ele representa metade do orçamento.
Se a gente coloca previdência é transferência de renda. Você pega de quem está trabalhando agora e entrega em aposentadoria para quem já trabalhou anteriormente. Então, é uma transferência direta de renda. Se a gente junta previdência, Bolsa Família, todos os outros benefícios, dá R$1,5 trilhão de reais. O orçamento brasileiro é de 3 trilhões, metade do orçamento é transferência de renda. Então, é um ponto muito sensível da estrutura dos nossos gastos brasileiros. Se ele é mal desenhado, segundo o TCU, aí é um problemaço para a gente, né, Gilvan? Esse relatório do TCU tem que ser muito comentado, porque ele faz um amplo estudo sobre como é que está acontecendo, as falhas de verificação. A gente tem que melhorar essa parte de ajuste das contas, não está muito claro sobre isso. Então, esse é o principal calcanhar de Aquiles do governo no próximo ano. E a gente sabe que tem medidas que vão ser cada vez mais, que vão comprometer mais a receita. Então, no final do dia, essa é uma vitória do IOF, mas a gente tem, por exemplo, em janeiro, tributação de dividendos chegando, que também vai ter um período de arrecadação. Então, você vê, ele fez dividendos, ele fez isenção até R$5 mil, ele fez agora IOF. Se a gente olhar para o ano passado, ele jogou tudo isso num balaio só e fez tudo de uma vez só e não conseguiu ter vitórias nesse sentido. Agora ele dividiu para ampliar. De migalhinha em migalhinha, a galinha enche o papo. E a população, a gente não está acompanhando tanto essa discussão não está tão clara de política. Então ele faz uma vitória, ele lança a vitória, mas a gente ainda tem que entender os gastos não estão claros. Perfeito. 25 bi a mais para o orçamento do ano que vem, esse é o cálculo da Fazenda. Dá um alívio para as contas de 2026, dá para a gente ter mais conforto de que o governo vá cumprir a meta do arcabouço fiscal, que é superávit de 0,25% do PIB, ou seja, precisa dar dinheiro ano que vem. Olhando por esse aspecto aqui, a gente sabe que não é o número, né? O número ideal que a gente tinha na cabeça era 50 bi. Ano passado, o que a gente tinha expectativa é que fosse 50 bi. É o número ideal. Algumas casas botavam 60, comparando o que foi esse ano. Só que ano que vem você vai ter um aumento muito significativo. Então, 25 bi é uma parte. Ele vai ter que arrumar mais 20 bilhões. Porque quando a gente soltaram o ano passado, né, estou muito voltando nesse ano, porque isso tem um ano, basicamente, o número exato era 50. Esse relatório de receitas e despesas, que é uma novidade dos últimos 2 anos, ele era para ser apresentado em fevereiro, lembra? E ele só foi apresentado em maio. Demorou bastante. Então, esse número não é o ideal. O número que muitas casas trabalham é 50 bi, para você ter uma clareza um pouco, considerando os gastos desse ano. Ano que vem, a gente tem chegada de gastos que a gente não está olhando tão de perto, como novos benefícios que vão ser concedidos nesses programas assistenciais. E até o crescimento para além da expectativa dos benefícios que já existem. Por exemplo, a própria Previdência Social, que vem surpreendendo o governo bimestre a bimestre, sempre que tem relatório de receitas e despesas, a Previdência gastou mais do que a gente estava projetando. E com o aumento da inflação vai continuar, né? Exato. E o BPC também. O BPC tem projeto já para ampliar o acesso ao benefício de prestação continuada. Esse que é um dos benefícios que está mais crescendo nos últimos anos. São as duas principais surpresas. É gasto maior com BPC, com Previdência, não dá para driblar, porque são gastos obrigatórios. E aí, claro, para além do que a gente já sabe que vai acontecer, tem estas surpresas que podem surgir no meio do caminho e exigir mais grana para fechar a conta no ano que vem. O governo avança com 25 bilhões de reais, coloca parte das medidas da MP neste novo projeto de atualização do valor dos imóveis e veículos no imposto de renda, mas ainda tem um caminho para a gente fechar com conforto o orçamento do próximo ano. Gilvan Bueno, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Obrigado novamente. Eu que agradeço. Aguardamos. Tem projeto de lei orçamentária para ser aprovado ainda. A gente vai estender essa discussão provavelmente até os 45 do segundo tempo. A gente volta a conversar sobre esse assunto. Estaremos aqui.